Em 25 de março de 2020, Cho Joo-bin é conduzido por policiais à frente de câmeras de televisão em Seul. Seu rosto aparece nos noticiários de todo o país. É a primeira vez na história da Coreia do Sul que um suspeito tem a identidade revelada antes do julgamento. Cho Joo-bin tem 25 anos. É estudante universitário em Incheon. Naquele momento, ele responde por crimes que levaram mais de 5 milhões de cidadãos sul-coreanos a assinar uma petição pedindo que seu nome e rosto fossem tornados públicos. Para entender o que aconteceu, é preciso recuar 2 anos. Em 2018, um homem usando o pseudônimo God cria um canal no Telegram. Ele se chama Moon Hyung-hook e tem 24 anos. Moon cria perfis falsos em redes sociais. Ele aborda jovens mulheres com promessas de emprego ou relacionamento. Quando obtém fotos íntimas por engano ou manipulação, usa esse material para chantagear as vítimas. As vítimas são obrigadas a produzir e enviar conteúdo cada vez mais degradante. Moon as chama de escravas e as numera em sequência. O sistema é deliberado e documentado. O acesso às salas do Telegram é vendido por valor crescente. As salas mais baratas exibem conteúdo menos extremo. As mais caras contêm material de abuso grave. A crueldade aumenta conforme o preço pago. Quando as investigações avançam em 2020, as autoridades identificam mais de 260 mil contas de usuários que participaram das salas. Entre as vítimas confirmadas, há ao menos 16 menores de idade. Mais de 260 mil pessoas pagaram para assistir. Algumas participaram ativamente. Cho Joo-bin é preso, mas a maioria dos usuários permanece sem identificação. A pergunta que paralisa investigadores e juristas é a mesma. O que fazer com quem comprou o acesso? Em fevereiro de 2018, 2 estudantes universitárias decidiram investigar por conta própria. Elas usavam os pseudônimos Fire e Pursuit of Sparks. Nenhuma das duas tinha formação jornalística ou policial. Meses antes, Fire havia publicado um artigo descrevendo o funcionamento básico das salas no Telegram. O artigo teve pouquíssima repercussão. A polícia não respondeu. Fire e Pursuit of Sparks então optaram por uma abordagem diferente. Elas se infiltrariam nas salas. Para isso, precisavam comprar acesso usando criptomoedas. O processo de entrada nas salas menores exigia o pagamento de valores entre 25 e 75 dólares em Bitcoin ou Monero. As salas chamadas de VIP custavam até 1.200 dólares. O pagamento era feito via carteiras digitais anônimas. Ao acessar as primeiras salas, as 2 investigadoras se depararam com centenas de arquivos organizados por categorias. O conteúdo ia de imagens de nudez forçada a registros de automutilação. As vítimas tinham seus nomes reais exibidos nas legendas. Para recrutar vítimas, os operadores das salas publicavam anúncios de emprego falsos em plataformas legítimas de busca de trabalho. As ofertas prometiam trabalho remoto remunerado como modelo fotográfico ou assistente online. Depois do primeiro contato, as vítimas eram direcionadas a preencher um formulário online. O formulário pedia número de identidade, endereço residencial e foto do rosto. Era phishing direto para obter dados pessoais. Com os dados pessoais em mãos, os operadores enviavam uma primeira exigência: uma foto íntima para confirmar a identidade. Se a vítima recusasse, os dados já coletados serviam de ameaça imediata. A partir da primeira foto, as exigências aumentavam progressivamente. Os operadores ameaçavam enviar o material para familiares e empregadores caso a vítima parasse de cooperar. Esse ciclo era chamado internamente de espiral. Fire e Pursuit of Sparks documentaram pelo menos 8 métodos distintos de coação. Em alguns casos, as vítimas eram obrigadas a segurar papéis com seus próprios dados escritos à mão enquanto produziam o material. Era uma forma de garantir a autenticidade e intensificar o controle. As 2 investigadoras compilaram as evidências e levaram o material à polícia em março de 2018. A unidade de crimes cibernéticos recebeu os arquivos. Não houve abertura formal de inquérito naquele momento. Fire registrou a reação da polícia em suas anotações. Disseram que o material era perturbador,
mas que não havia elementos suficientes para identificar os operadores. As salas continuaram em funcionamento. Novas vítimas eram recrutadas toda semana. A polícia arquivou o caso em abril de 2018. Fire e Pursuit of Sparks ficaram sem resposta oficial por semanas. Elas decidiram continuar sozinhas. Em maio de 2018, Moon Hyung-wook foi identificado pelas autoridades sul-coreanas. Ele fugiu antes de ser preso. As salas continuaram funcionando sem ele. Cho Joo-bin tinha 24 anos quando assumiu o controle das salas em 2019. Ele era estudante universitário em Incheon. Colegas o descreviam como quieto e aplicado. Cho Joo-bin renomeou a principal sala para a Sala dos Deuses. O número de membros pagantes passou de 1.000 para mais de 10.000 em menos de 6 meses. Ele cobrava o equivalente a $1.200 em Bitcoin pelo acesso VIP. As salas VIP continham material produzido sob coação extrema. Cho Joo-bin exigia que as vítimas gravassem frases específicas identificando-se como escravas. Esses vídeos eram usados para impedir qualquer tentativa de denúncia. Entre as vítimas identificadas havia meninas de 11 anos. Investigadores encontraram também material envolvendo ao menos 2 celebridades sul-coreanas menores de idade. O dado foi confirmado pela Unidade de Crimes Cibernéticos da Polícia Nacional em 2020. Em outubro de 2019, a jornalista Han So-young publicou uma reportagem no portal Hankiori detalhando o funcionamento das salas. O artigo citava dados coletados por Fire e Pursuit of Sparks. A reportagem foi lida por mais de 2 milhões de pessoas em 48 horas. A repercussão forçou o Ministério da Justiça sul-coreano a se pronunciar. Em novembro de 2019, o governo anunciou a criação de uma força-tarefa conjunta entre a Polícia Nacional e o Ministério Público. A unidade tinha 35 investigadores dedicados exclusivamente ao caso. A promotora Se-yu Ji-han foi designada para liderar o esforço jurídico da força-tarefa. Ela havia processado casos de exploração digital anteriormente. Desta vez, o volume de evidências era diferente. Em janeiro de 2020, a força-tarefa rastreou transações de Bitcoin ligadas a salas VIP até uma carteira digital registrada no nome de Cho Joo-bin. Ele havia cometido um erro operacional, uma transferência feita de uma conta bancária real. A trilha era concreta. Uma petição pública exigindo a revelação da identidade dos membros das salas coletou 2,7 milhões de assinaturas em fevereiro de 2020. Era a maior petição da história do portal oficial do governo sul-coreano. O presidente Moon Jae-in respondeu pessoalmente. Em 16 de março de 2020, policiais da Unidade de Crimes Cibernéticos prenderam Cho Joo-bin em sua residência em Incheon. Ele estava sozinho. Nos servidores apreendidos, investigadores encontraram registros de 74 vítimas identificadas, 16 delas menores de idade. Em fevereiro de 2020, uma petição online exige que o governo sul-coreano revele publicamente a identidade de todos os membros das salas. Em 6 dias, mais de 5 milhões de cidadãos assinam o documento. O presidente Moon Jae-in se pronuncia publicamente. Ele classifica os crimes como graves violações dos direitos humanos. O governo promete transparência e ação imediata. Em 25 de março de 2020, Cho Joo-bin é transferido da delegacia ao Ministério Público. As autoridades autorizam a divulgação de seu nome e rosto. Dezenas de câmeras registram cada passo. Cho Joo-bin caminha com as mãos algemadas visíveis. Ele para diante das câmeras e diz: "Obrigado por me revelar ao mundo." Depois, não fala mais nada. O julgamento começa em setembro de 2020. Vítimas identificadas prestam depoimento. A maioria escolhe não aparecer fisicamente. Seus testemunhos são lidos em voz alta pela promotora Seo Ji-hyun. Uma vítima com 16 anos na época dos crimes descreve como perdeu acesso à sua própria escola após o vazamento de imagens. Outra relata que não consegue manter emprego.
Os depoimentos duram 3 dias. Em novembro de 2020, o tribunal condena Cho Joo-bin a 40 anos de prisão. É a pena mais severa já aplicada por crimes sexuais digitais na Coreia do Sul. O juiz cita o grau extremo de premeditação e crueldade. Em resposta ao caso, o parlamento sul-coreano aprova em maio de 2020 o chamado Anti-Nth Room Act. A nova lei criminaliza a posse, distribuição e acesso a material de exploração sexual digital. Pune também quem financia ou assiste a esse conteúdo. Dos mais de 260 mil homens que pagaram para assistir à tortura de mulheres e meninas, apenas algumas dezenas foram processados. Os demais continuam anônimos, talvez como colegas de trabalho, vizinhos ou familiares de quem assiste a este vídeo. Este caso ainda tem desdobramentos. Se você quer continuar acompanhando histórias como esta, inscreva-se no canal, ative o sino e deixe nos comentários o que você acha que deveria ter acontecido com os 260 mil.